Eu ainda vou continuar no tema sobre a crise na Grécia, porque esse fato é um fato muito relevante. Isso é o começo, possivelmente até mesmo, da grande tribulação, quem sabe. Pode até não ser agora ainda, mas está parecendo que é. E uma pergunta que nós fazemos: o país não é constituído de seres humanos, pessoas? Essas pessoas não trabalham, essas pessoas não produzem. Dessa produção não é tirado o valor referente aos impostos que é dado para que o governo, então, administre esse país? Então, analisemos assim: se o país produz, se as pessoas pagam impostos, se o governo tem dinheiro de impostos, qual a variável que pode vir intervir nessa situação para jogar o país no buraco, derrubar o país? Eu creio que essa deveria ser uma informação que as emissoras de televisão, a mídia, deveria nos dar, se elas não tivessem compromisso. Compromisso com quem? Com os países que estão afundando? Não. Com os países que estão por cima? Não. Com quem justamente causou essa situação difícil naquele determinado país, ou seja, justamente com quem é o responsável pela variável aqui citada. Claro que eles não divulgam essas causas porque têm compromisso justamente com os que fizeram afundar esse país. Então, vamos tentar aqui, eu quero que vocês me ajudem, para a gente analisar qual é essa variável, o que entra nesse meio dessa engrenagem e faz a engrenagem ruir. Qual é a estaca que é colocada nos dentes da engrenagem para a engrenagem travar e o país ir a pique? Já que as pessoas do país trabalham, já que essas pessoas pagam impostos e já que os administradores, os servidores públicos, os políticos eleitos, as pessoas que comandam o país nas esferas políticas, já que eles recebem para isso e têm dinheiro para isso dos impostos, por que o país quebra? Primeiro, existe a variável, não tem como não existir. E essa variável é aquela que está dominando tudo. São os senhores do mundo, a elite global, o cartel de banqueiros, Illuminates. Por que são os Illuminati? Porque o país produz. O país poderia, ele próprio, fabricar o dinheiro de acordo com a sua produção. O país é soberano para isso. E se o país não fosse soberano, ele tinha que se reunir com outros países para buscar essa soberania, de fabricar o seu próprio dinheiro. Mas você sabe o que está acordado na surdina e que as emissoras de TV não falam? Não nos informa a verdade? Que há uma obrigação feita nas sombras, com o governo das sombras, para que esse governo das sombras fabrique o dinheiro. E como o país agora tem dinheiro? O país emite um documento chamado Bônus do Tesouro Nacional, e isso é uma promessa de pagamento, do mesmo jeito que você faz quando você vai no banco para poder pegar o empréstimo. Você assina um documento para o banco que é uma promessa de pagamento do banco. Agora, você tem como pagar, porque você coloca ali o seu carro, coloca ali sua casa, seu terreno, você coloca tudo naquela promessa de pagamento. E é assim que você consegue pegar o empréstimo que não existe. O empréstimo em números na tela do computador. E o banco pela mesma forma. Aliás, o governo pela mesma forma. Ele emite o bônus do tesouro, uma promessa de compra que é válida, é aceita. Ué, mas o governo tem carro? Tem os carros dos públicos, essas coisas, os imóveis públicos, é isso que ele coloca? Não, é a própria soberania do país que fica em jogo, na mão dos banqueiros, na mão dos Illuminati, na mão dos senhores do mundo. É a variável que emperra a engrenagem, porque está entre o governo e o povo, mas está, na verdade, acima do povo e acima do governo.
Mas no caso da ilustração da engrenagem, entrou entre uma roda e a outra e travou tudo. Agora, quando o governo vai pagar aquilo que pegou emprestado, o governo não pode pagar com números. Agora é que começa a situação melar. Porque o banco empresta números para o governo e empresta números para você. Mas quando você for pagar o banco, você não tem como digitar números aleatórios em algum lugar e dizer para o banco que está pagando, porque eles não aceitam. Você tem que trabalhar e do seu esforço, você tem que tirar dinheiro que existe para pagar um dinheiro que você tomou emprestado e que efetivamente não existe. Da mesma forma o governo. Agora, para o governo pagar essas taxas, o que o governo tem que fazer? Explorar mais ainda a população. Porque a população tem que trabalhar cada vez mais, pagar mais imposto, ganhar menos e gerar mais imposto, e tirar mais do seu trabalho, mais imposto para o governo, para ir cobrindo com dinheiro que existe, esse dinheiro que existe, cobrindo um dinheiro que o governo pegou emprestado e que não existe. Agora, qual a solução para isso? É um caso extremamente complicado? Mas qual é a solução para isso? A solução para isso é o governo parar de pegar dinheiro em banco. É o governo fabricar seu próprio dinheiro. Mas ele não pode, porque o governo está debaixo da autoridade dos senhores do mundo. Mas quem poderia fazer isso? Nós. Se nós parássemos de ver Big Brother, se nós parássemos de ficar com a cabeça ligada em futebol e num monte de porcaria que eles nos dão para comer, se a gente parasse para ver essas coisas, analisar isso, nós poderíamos mudar isso, porque nós forçaríamos com a nossa força conjunta eles a tomarem uma decisão. Primeira coisa que nós teríamos que fazer, parar com o banco, ou usar o mínimo possível. Será que a gente não pode viver sem banco? Por que tem que botar dinheiro no banco? Ah, mas eu recebo no banco. Tá bom, eu recebo no banco. Vai lá e tira. Nós temos que ter essa mentalidade. E isso não é mais uma coisa assim opcional, não. É a saída. Não é uma opção mais. Essa é a saída. A saída agora é toda vez que pintar um dinheiro no banco, ir lá e tirar. Não deixar nada lá. Isso não é a opção. É a saída. Porque esse efeito cascata, esse efeito dominó, você vai ver. Isso vai assim, ó. Quando você vê acontecendo, você vai falar bem que aquele rapaz idiota, aquele herege, aquele bobo alegre, está lá falando essas bobeiras. E não sou eu só não, vocês, a maioria dos que estão aqui assistindo, vocês concordam com isso. Não é verdade? É uma realidade. Para a gente começar a mudar esse negócio, nós temos que fazer o simples. Evitar o máximo possível de levar dinheiro no banco. E se tiver lá e pegando, eu recebo meu ordenado agora, dia 5, dia 6, dia 7, arranca tudo, não deixa mais nada. Plano de saúde, dinheiro aqui na mão, tá aqui guardado, se eu ficar doente eu pago as despesas. Eu estou guardando aqui todo mês, eu tiro uma parte do meu salário, tá aqui, esse é meu plano de saúde. E usar o mínimo possível de cartão de crédito para ter o mínimo possível de números nas mãos desses caras. Se 5% da população fizesse isso, resolveria o problema. Não precisava de 10% dos correntistas fazer isso, ou quem trata qualquer coisa em banco, não. Se 5% fizesse isso, derrubava o sistema bancário. Eles iam ter que tomar outra situação, tomar outra medida, ver outro método, outro meio. Eu volto porque o tema, o assunto da Grécia é um assunto do momento, é algo muito importante, porque é algo muito sério.